aqui. De novembro de 2013. Brasil vence o Chile em Toronto com gols de Hulk e Robinho e encerra a temporada em alta. Cristiano Ronaldo tem noite espetacular e classifica Portugal para a Copa fora de casa. Ibrahimovic não vem ao Brasil. Seleção francesa cala os críticos, faz 3-0 na Ucrânia e também está no Mundial. Rogério Ceni iguala recorde de Pelé e Muricy é só elogios ao capitão tricolor. E aqui em Campinas, Jorginho faz mistério, fecha o treino e não terá Adrianinho esta noite contra o São Paulo. Em Curitiba, Atlético Paranaense tenta fazer história contra o Flamengo. Mengão quer o tri da competição. E também, Claudinei Oliveira não continua no Santos em 2014. E as notícias quentinhas de Palmeiras e Corinthians. Não saia daí, o Gazeta Esportiva volta já. Olá, boa noite. Em alto astral e com a sensação de dever cumprido, está encerrada a temporada 2013 da Seleção Brasileira. No último amistoso do ano, o Brasil venceu o Chile em Toronto, no Canadá, e chegou à 12ª vitória nos últimos 13 jogos. Festa para o Brasil, festa também para Felipão, que desde o retorno à seleção disputou 19 partidas e teve um saldo para lá de positivo com 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. A seleção brasileira saiu na frente do Chile depois do passe errado de Gonçalves. A bola encontrou Oscar, que tocou para Hulk soltar a bomba de pé esquerdo. 1-0 Brasil. Já no segundo tempo, Bonseju desviou o lançamento do goleiro Bravo. Vargas recebeu pelo meio e bateu no canto de Júlio César, que nem se mexeu. 1-1. Aí apareceu a estrela de um velho conhecido. Maicon cruzou da direita e Robinho completou de cabeça. Esse foi o 9º gol dele em jogos contra o Chile, superando a marca de Pelé com 8. E ficou nisso, Brasil 2, Chile 1. Hoje em dia, todas as equipes têm suas qualidades, têm seus craques. E a gente conseguiu impor um ritmo de jogo muito bom. Conseguimos criar uma equipe, uma identidade. Acho que nesse ano, foi uma coisa mais importante, foi de criar um grupo. Depois da Copa das Confederações, onde a gente estava ainda um pouquinho fora de ritmo, isso nos atrapalhou muito. Mas, como você pôde observar no jogo de hoje, quando a gente está bem, fisicamente e mentalmente, a equipe consegue render o esperado. Agora, no início do ano, é manter o ritmo nos seus clubes. Nós, jogadores, eu particularmente dizendo, tem que achar um clube para jogar realmente, porque ritmo de treino e ritmo de jogar é uma coisa completamente diferente. Eu acho que o que a comissão técnica vem fazendo comigo é realmente uma situação formidável. E agora acho que chegou a minha hora de dar um retorno, né? A gente sabe que falta pouco tempo para a Copa do Mundo. São poucos jogos, nesses poucos minutos a gente tem que deixar uma dúvida boa na cabeça do professor Felipão. E com certeza deixou, Robinho. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Robinho, acho que soube aproveitar a oportunidade. Eu me recordo quando a seleção fez a outra série de amistosos, dando uma chance para o Lucas e para o Pato. Eu disse aqui que, na minha opinião, na minha avaliação, o Lucas e o Pato tinham jogado fora as chances que tiveram. E, coincidência ou não, eles não foram convocados para esses jogos. Em contrapartida, os jogadores que dessa vez foram chamados para serem testados, especialmente o William e o Robinho, eles souberam aproveitar e muito a oportunidade. O Marquinhos, nem tanto, mas nem uma questão pessoal, mas porque realmente pouco a seleção foi atacada, tal, não pôde ser testado definitivamente, assim como o Vitor, que quando jogou com Honduras não deu muito trabalho. Por outro lado, até pela função que exercem, o William, um meia ofensivo, o Robinho, um atacante, eles se deram muito bem e realmente abriram uma porta na seleção brasileira. Eu ouso dizer que o Robinho abriu e ficou. O William deve ter levantado uma baita interrogação
na cabeça do Filipão e não descarto a presença do ex-corintiano, hoje jogador do Chelsea, na próxima Copa do Mundo aqui no Brasil. Chico, boa noite. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Eu concordo plenamente com você. O Robinho e o William se encaixaram muito bem aí nos planos do Felipão e devem ter garantido vaga para a Copa, sim. Eu acho que ainda falta testar um cara só da velha geração, que é o Kaká. O Kaká precisa ser testado também, talvez no comecinho do ano. Mas não, agora precisa ver. Essa fase que ele está, ele não foi chamado ainda. Então, vamos ser justos, vamos ver, dar uma oportunidade para ele. Porque, afinal de contas, tirando o Oscar, quem é que nós temos para jogar ali? Não temos ninguém. Para um pouco para pensar. Agora tem o William. Agora tem o William. Mas o William é pé direito. O William é pé direito. Você pode ver que ele é meia esquerda, ele joga como meia, mas ele na verdade, ele é meia direita. O meia direita, para armar, tem alguns problemas, que o canhoto não tem, por exemplo. Né? Parece que fica mais fácil quando você bota um canhoto para armar o jogo do que um destro, né? E às vezes é fácil explicar, porque o canhoto sempre pega o adversário no contrapé, né? O adversário sempre usa o pé direito, então o canhoto vai com o esquerdo diante do direito, e aí que o canhoto leva vantagem. E nós não temos esse meio ali, né? Não temos esse meio aí. Então precisa ver, isso é uma coisa para o Felipão pensar. E o Kaká vai bem, de pé direito, pé esquerdo, vai de qualquer jeito. O Kaká tem experiência, seria a 4ª Copa dele seguida, ele está lá na seleção, foi chamado desde 1994 ele já estava. Quem? O Kaká. Não, desde 94. Desde 2002. Desde 2002, exatamente. 94 estava o Ronaldo, fiz confusão. O Kaká está desde 2002, então já vai para a 4ª Copa. Então é legal isso aí. Acho que vale a pena ser testado. Agora, o Júlio César falhou no gol dos caras, hein? O Júlio César falhou no gol dos caras. Nós estamos sem goleiro, tá? É bom que a gente avise que nós estamos sem goleiro. Eu acho um absurdo o Felipão chamar o Júlio César, que nem jogando num clube está. Eu acho um absurdo isso aí. Ele adotou o cara? É filho dele para ele fazer isso? São coisas que não dá para entender. Olha esse gol aí. Esse gol aí, qualquer goleiro pegava essa bola. Qualquer goleiro. O Rogério Ceni pegava, o Cássio pegava, o Walter pegava, o Prazo pegava, o menino lá, o Aranha do Santos pegava, qualquer um pegava. Esse cara não foi na bola. Não foi na bola. É diferente desse gol aí, por exemplo, que o goleiro não teve como fazer nada aí. A bola veio cruzada, a falha foi da zaga. Então, é mais ou menos isso. Nós estamos sem goleiro e é bom tomar cuidado com isso aí. Olha o gol do Hulk aí, bonito o gol do Hulk. Que é outro também que cavou o lugar dele na seleção, viu, Celso? Também acho. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é sobre o autor do gol da vitória do Brasil sobre o Chile. Você acha que o Robinho já garantiu uma vaga na seleção do Felipão? Sim ou não? Sim, pela experiência, pelo que apresentou em campo e também é um jogador alto astral, que, sabe, é um jogador que agrega. Então, acho que o Robinho carimbou o passaporte, sim. Chicos. Eu também concordo. E outra coisa, tem uma coisa legal aí que os outros não têm, o entrosamento que ele tem com o Neymar. Né? É bom lembrar sempre que eles foram campeões juntos, né? Algumas vezes no Santos. Então, quer dizer, eles têm a manha, né? Eles se dão bem, tem aquele espírito brincalhão, aquela coisa bacana que o Robinho passa e o Neymar também. Então, quer dizer que eu acho que vai dar jogo, sim. Outra questão, a gente falou do Chile ontem, até brincamos da aposta, de almoçar. O Chile já saiu fora. Mas gostaria de ressaltar a qualidade do futebol chileno. É uma seleção que não é favorita para ganhar a Copa do Mundo, mas pode fazer bonito no próximo Mundial. Acho que eles estão rezando muito para não cruzarem o caminho do Brasil nas oitavas ou nas quartas, como normalmente acontece. Teve uma semifinal em 62, é verdade. Mas o Chile tem condições de fazer uma bela Copa do Mundo. Quem sabe até sonhar com uma semifinal. Por que não? Time para isso tem. É verdade, o futebol chileno evoluiu bastante, né? E ontem mostrou que você vê, esse Vargas é aquele que joga no Grêmio, não é? Ele mesmo. Então você vê, olha o gol que ele marcou. Foi falha do Júlio César? Foi, mas ele concluiu bem. Mas hoje eu acho que o Chile ainda tem o mesmo problema de sempre, a defesa. A defesa do Chile, aqueles baixinhos, pequenininhos. Depois do Figueroa, enfim. Bom,
A Copa do Mundo no Brasil deverá ter todos os campeões mundiais na disputa. Só falta o Uruguai, que enfrenta a Jordânia pela repescagem, mas venceu o primeiro jogo por 5-0 fora de casa e praticamente selou a classificação. Ontem a França calou o Celso Cardoso ao virar o placar desfavorável que tinha contra a Ucrânia. Os críticos... Por quê? Porque você não acreditava. Não acreditava. Destaque também, uma hecatombe. Destaque também para a atuação espetacular de Cristiano Ronaldo, que foi uma perfeição em campo. Marcou os 3 gols de Portugal na vitória fora de casa sobre a Suécia. Veja. Em Estocolmo, duelo particular entre Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Todos os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. E quem balançou as redes primeiro foi o craque português. 1-0 Portugal sobre a Suécia. Aí o camisa 10 dos suecos entrou em ação e deixou tudo igual para os donos da casa nessa cabeçada, 1-1. A virada da equipe amarela veio com essa bomba do próprio Ibrahimovic, que atingiu mais de 115 km por hora. A partir daí, só deu o CR7. Hugo Almeida lançou na frente e o capitão português não perdoou, 2-2. Para fechar a conta, o jogador do Real Madrid saiu cara a cara com o goleiro Isaacson e teve muita, mas muita calma para anotar o terceiro dos visitantes. Final, Portugal classificado para a Copa graças ao comandante Ronaldo, 3, Suécia 2. Na volta para a capital, os portugueses foram recebidos com muita festa pelos torcedores no aeroporto de Lisboa. Os únicos que não voltaram com a delegação foram os jogadores do Real Madrid, incluindo o salvador da pátria Cristiano Ronaldo, que voaram direto para a Espanha. Em Paris, mais de 80 mil torcedores lotaram o Stade de France e empurraram a seleção francesa diante da Ucrânia. E os donos da casa abriram o placar com o zagueiro Sacco, aproveitando o rebote do goleiro Piatov. Ainda no primeiro tempo, Benzema, completamente impedido, anotou o segundo da França. Na etapa complementar, Valbuena bateu cruzado e o experiente meia Rusiev acabou mandando contra. Final, França garantida do Mundial do ano que vem, 3, Ucrânia 0. Essa foi a primeira vez que a equipe conseguiu reverter uma vantagem de 2 gols sofrida no jogo de ida, num duelo da repescagem europeia. Romênia e Grécia empataram por 1-1 em solo romeno. Como havia vencido a partida de ida por 3-1, os gregos carimbaram passaporte para a Copa do Mundo. Já a equipe de Gana perdeu para o Egito por 2-1. Mesmo assim, como venceu o primeiro confronto por 6-1, garantiu vaga na Copa. O México também entrou em campo e atropelou a Nova Zelândia. 4-2 para o time da América Central e vaga assegurada para o Mundial com um placar agregado de 9-3. Bem, meus amigos, todos os grandes adversários da seleção brasileira vêm à Copa, né? O Uruguai classificou, na Bacia das Almas, está quase classificado, mas vai classificar, não tem como. O México, que sempre engrossa para o Brasil, e a França. Eita, nós. Que tirou uma Copa, mais de uma Copa do Mundo da gente, né? Vamos dizer assim, mais 2 Copas. E fica a expectativa? Uma na final, né? Vamos de 3-0 dos caras. Né? Ó, nós fomos eliminados pela França em 86, nas quartas de final. Perdemos a final da Copa de 98 e fomos eliminados em 2006 novamente. Que o Roberto Carlos diz até hoje, o Dunga chegava para ele e falava assim, olha, deixa que eu pego o Zidane, deixa que eu marco o Zidane, Mas quando ele cair para o seu lado, você marca. Ah, legal. Aí você vê que o Zidane faz 2 gols de cabeça, né? O primeiro gol foi em cima de quem? Do Roberto Carlos. Aí o Dunga veio, estava do seu lado, você não marcou. E não sei o que. O Roberto Carlos falou, então fica prestando atenção, não vamos deixar mais ele fazer. Legal. Aí foi pro lado do Dunga, saiu um gol de cabeça também. Aí o Roberto Carlos palmando esse tudo e falou, e agora, ô gostosão, o que você vai falar? Né? Para você ter uma ideia, se o Roberto Carlos conta a respeito do que imagina na final o estado de nervo da seleção brasileira por ter perdido da França. Eu vou contar um bastidor da redação ontem. Vou contar. Era uma brincadeira, mas eu vou contar. Estávamos lá com o editor, eu acompanhando Portugal e
e Suécia, nos minutos que eu pude acompanhar. Nem vi, inclusive, que a França teve um gol legal anulado. Então, teve um gol impedido que foi validado, mas teve um gol legal que foi anulado pela arbitragem. Então, a França não foi beneficiada. Pois é. Aí, o Ibrahimovic empata o jogo, vira o jogo, jogando muito. Falei assim, tá vendo? O craque é isso, chama a responsabilidade. Cadê Cristiano Ronaldo? 5 minutos depois, ele vai lá, faz o gol e ainda fala assim, estou aqui. Olha, parecia até uma resposta. É verdade. Né? Parabéns ao Cristiano Ronaldo, que vem à Copa do Mundo do Brasil, mas sinceramente seria interessante também se nós tivéssemos o Ibrahimovic. Quis o destino que um deles ficasse de fora e coube ao Ibrahimovic acompanhar o Mundial pela televisão. Ou, se quiser passar férias entre nós brasileiros, seja bem-vindo, Ibrahimovic. Na sua casa? Não, minha casa não comporta. Nem na sua, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, esse tal de Cristiano Ronaldo é um jogador que eu gosto muito. Confesso a vocês que eu gostaria de ver uma dupla de área no Corinthians formada por Cristiano Ronaldo e Carlito Tevez. Por que não? Volta, Tevez! Mais do que nunca, volta, Tevez. Mário Gobi, você quer o vai Guardiola? buscar os dois. Você quer o Guardiola Não quero Guardiola, não. Pode ser qualquer um. Aí, de técnico, fica você de técnico. Quem tem Cristiano Ronaldo e Tevez, é só manter essa defesa do Corinthians, que é boa, uma defesa que não toma gol, né? Arrumar mais ou menos o meio campo, que aí qualquer um joga. Só pode chutar, dar aquele estourão lá pra frente que os dois fazem. Os dois são doidos, né? Então, legal. Eu gostaria muito de ver Carlito Tevez e Cristiano Ronaldo no Corinthians. Eu vou ficar querendo, né? E você vê a boca santa do Celso Cardoso, né? Quando ele fala, cadê o Cristiano Ronaldo? Não começa. Eu estou começando a sentir falta da sua licença maternidade. Então, não seja por isso. Não seja por isso, vou engravidar de novo. Fala de novo, hein? Deixa o Flávio Prado ouvir isso. Meu marido tá lá em casa. Olha, não, mas por enquanto não. Vice-campeã da Copa das Confederações, a Espanha terminou 2013 com derrota para a África do Sul em amistoso. Quem também encerrou a temporada deixando os torcedores com a pulga atrás da orelha foi a Inglaterra, que depois de perder em casa para o Chile, foi mais uma vez derrubada, desta vez pela Alemanha. Estádio de Wembley, mais uma derrota do English Team, desta vez contra a Alemanha. Mertesacker, aos 39 minutos, subiu lá em cima e fez o único gol da vitória dos alemães. Inglaterra 0, Alemanha 1, placar final. Da volta ao Soccer City, palco da conquista do título mundial em 2010, a Espanha se deu muito mal. Derrotada por 1-0 para a África do Sul, gol chorado de Bernard Parker. Ele só deve voltar a jogar em 2014, mas ainda está lucrando pela grande temporada que fez. Tanto é que recebeu hoje pela terceira vez o prêmio de goleador da Europa. É claro que estamos falando de Lionel Messi. Messi não está passando por uma das melhores fases na carreira. Mesmo acumulando contusões e com futebol abaixo do habitual nas poucas partidas em que atuou durante este segundo semestre, o craque argentino ainda colhe os frutos do belo desempenho apresentado na temporada passada. Hoje, o craque do Barcelona recebeu pela terceira vez a Chuteira de Ouro, prêmio concedido ao maior artilheiro de todas as ligas europeias. Messi, que balançou as redes 46 vezes no último campeonato espanhol, teve mais esta honraria entregue pelas mãos do búlgaro Hristo Stoichkov, ídolo do clube azul-grenada Catalunha nos anos 90. Estou muito alegre. Obviamente é um prêmio muito bonito. É um reconhecimento, como acabei de dizer no vestiário, ao que a equipe vem fazendo durante todo este ano, porque esse é um prêmio para o grupo mais do que individual, já que são muitos gols e sozinho não teria conseguido, afirmou Messi. Com o apoio dos companheiros de clube na plateia, o camisa 10 do Barcelona mais uma vez chamou a atenção pelo terno extravagante e evitou fazer previsões sobre a volta aos gramados. Não coloco data. Como disse estes dias, se tudo vai bem, o primeiro jogo do Barcelona em 2014 seria a data para voltar, mas veremos. Tudo depende de como vão transcorrer os dias. Voltarei no tempo que seja necessário e não coloco data. Meu objetivo é voltar bem e tratar de fortalecer todo o corpo para que não aconteça nada, para que eu possa jogar tranquilo, embora isso sempre dependa do cara lá de cima, como digo eu. E se tudo correr bem, tomara que me permita jogar sem lesões, concluiu Messi.
me permita jugar sin... O Messi, ele se destaca pela discrição, né? Um cara até introvertido, tímido, não é de muita badalação. Se veste mal pra Mas caramba. na hora de se vestir, ele é ousado. Brincadeira. Ele pegou Corajoso. Ele pegou a cortina e fez um paletó da cortina, não é verdade? Eu não quis Não é isso, dizer Manolo? isso. Olha lá. É a cortina dele isso aí. Ele quer demonstrar que tem estilo. Bem, É a cortina dele, que Enfim. estilo... O cara, é aquele tal negócio, o cara tem dinheiro e não sabe gastar, né? Pô, o Oscar ganhado. Schmidt esteve aqui e falou que mandou fazer um terno de 6 mil libras, né? Gastou o terno e tal, nem sei se usou, você mandou fazer sapato de 4 mil e personalizado e tal. Mas o terno ficou em cima, né? Agora o Messi, com a grana que ele ganha, bicho, ele dá para fazer 200 ternos por dia, se ele quiser, né? Desse aí que o Oscar ganhou. E olha o mau gosto desse cara para se vestir, que horror. E quem está abraçando ele é o Stojkovic, né? Stoichkov. Stoichkov, que você falou aí, mas eu conheço por Stojkovic. Stojkovic. Então, quer dizer que tá aí. Olha como engordou. Aí, você vê, pô, eu tenho 59 anos. Esse cara deve ter o quê? Uns 49. Deve ser uns 10 anos mais novo que eu. Ele parece meu pai. Tá acabado. Tá bom. É gozado, é um atleta de alta performance. Era magrinho, né? Bem mais alto que o Messi e jogava na mesma posição dele. E batia muito bem falta, né, Celso? Você lembra dele? Foi bom jogador, sim. Brilhou na Copa de 94, brilhou Perdeu para o São Paulo na final. Pois é, né? Ele estava no... Na Copa Intercontinental. Na Copa Intercontinental, a Copa Jeep. Não, também não vamos, não desdenha, Chico. Não era a Copa Toyota? O Messi Copa ganhou aí a chuteira de ouro, o goleador da Europa, o primeiro prêmio da temporada que deve ser coroada com mais um prêmio, bola de ouro com o melhor jogador do ano. Vamos aguardar para ver. Pelo menos o favoritismo ele tem. A Confederação Brasileira de Atletismo reuniu a imprensa para fazer um balanço da temporada, esclarecer uma polêmica e anunciar mudanças no planejamento. Reportagem Alexandre Silvestre. A queda do bastão na final do revezamento 4x100 durante o Mundial de Moscou disputado em agosto simboliza o despreparo dos atletas brasileiros ou é um caso isolado? Os resultados do atletismo não foram condizentes tecnicamente nos últimos momentos em termos de medalhas. A gente houve uma evolução em termos de finais, em termos de participações. Então a gente precisa, de alguma maneira, reformular todo o processo. Falta de treino coletivo ou simplesmente falha individual? O caso do bastão tem gerado polêmica. Na pista, Wanda Gomes deixou literalmente a medalha escapar pelos dedos, mas não perdeu a chance de acertar em cheio a Confederação Brasileira de Atletismo. Reclamou da estrutura na viagem, dos treinamentos insuficientes e até da comida servida no hotel. Na volta, não foi contemplada com a premiação financeira que outras colegas do time receberam. Não teve porque o resultado que ela participou não foi considerado no Mundial. Ela derrubou o bastão, a equipe ficou sem tempo. Os reservas não teriam direito ao prêmio desde que não participassem das finais ou da equipe de revezamento. Ou seja, os meninos do 4x400, quem não participou também não teve premiação, só foram os titulares. Isso já estava definido antes, até da viagem daqui. Então não teve nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de nada. Ampliando a discussão e a fim de passar um bastão de qualidade para as novas gerações do atletismo do Brasil, a Confederação, que dispõe de um orçamento anual na casa dos 30 milhões de reais, corre para implantar muitas novidades. Largada prevista para 2014. Ranking para a escolha de treinadores, mudanças na ajuda de custo, mais centros de formação, clínicas no exterior, novos critérios de seleção e de classificação para campeonatos. Resumindo, qualidade e não quantidade. O cara que tem a cabeça do alto rendimento, ele tem a cabeça do alto rendimento. Quem quer que leve os 50, 60 do mundo é o cara que está começando, que quer ir lá aprender no Campeonato do Mundo. E a gente, por isso que existe uma confederação para dirigir isso. Já está entre 60 e 70 do mundo, tem que ficar em casa assistindo a televisão. Tem que ir lá quem tem pedigree. O discurso dos dirigentes é lindo, que não seja liso, como aquele bendito bastão.
Você que acompanha o Gazeta Esportiva pode falar com a gente, mandar a sua mensagem, o seu alô através do Twitter, @GazEsportiva, e também o nosso canal no YouTube, hein? Tem lá todos os programas, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. E no Facebook, a página é facebook.com/GEsportivanet. Mandando um abração pro avô Ayrton Orelhinha, é avô do Guilherme Eduardo, que nos mandou mensagens aqui, e pro pessoal lá de Luiz Antônio Cacita de Andirá, Paraná. Muito obrigada pelas mensagens. Mandei o seu alô, finalmente. Deixa eu mandar um abraço também para a dona Joana, que é a mãe do Alexandre Porto, meu grande amigo Alexandre Porto. Dona Joana, obrigado pela audiência, viu? Michel acha você linda. Obrigada, dona Parabéns. Joana. Um beijão para a senhora. Venha nos visitar. Depois de ganhar folga na segunda e na terça, o Palmeiras voltou aos treinos nesta quarta-feira. Ainda faltam 2 jogos para terminar a disputa da Série B. Partidas que servirão para os jogadores que não têm vaga no elenco garantida para o ano que vem mostrarem serviço. Foram 3 dias de folga depois da festança da conquista da Série B. Por isso, essa quarta-feira foi dia de voltar aos trabalhos e pensar exclusivamente em não cair o ritmo, já que em Campo Grande, no final de semana, contra o Ceará, vai ter mais festa. A gente vai receber a taça lá e não vai ser melhor se for com uma vitória. Então a gente vai continuar mantendo o foco. Falta só 2 jogos aí pra gente entrar de férias, depois poder descansar. Descansará, como é bom! Ainda mais quando deu tudo certo esse ano. E o grupo não pode ser cobrado de nada. Os objetivos de 2013 já estão concluídos. Acesso à Série A, título da Série B. Faltando apenas 2 rodadas para o término do Campeonato Nacional, o jeito é pensar nas férias. Tô planejando. Tem muitas coisas aí também. Visitar aí os amigos aí, o pessoal. E devo talvez ir lá também ver um amigo lá de fora. Antes das férias, para esse compromisso diante do Ceará, o grande desfalque pode ser novamente Valdívia, que esteve com a seleção chilena na partida contra o Brasil e saiu de campo lesionado. E a tal indefinição para 2014, essa sim persiste. São 13 jogadores que não sabem se vão permanecer. E ainda tem o professor Kleina, que continua no aguardo de uma definição. A gente nem está pensando nisso, né? A gente já fizemos o que tinha que fazer, o objetivo, a obrigação, né? Falar na verdade, né? E o pensamento é ter tranquilidade para poder terminar Já estamos terminando o ano bem, né? Agora falta só 2 jogos. E agora, quem sabe a gente não sabe o que acontece por trás, né? Então eu não vou poder te responder. Mas o pessoal está bem tranquilo, agora sim está com o coração livre aí para poder podendo chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e saber que o objetivo foi alcançado. Hora de falar do Santos, que segue se preparando para enfrentar o Fluminense em Presidente Prudente no final de semana. O presidente Odílio Rodrigues anunciou nesta quarta-feira a saída do técnico Claudinei de Oliveira após o final do Brasileirão. Do CT Rei Pelé, o repórter Adriano Dolfi tem as últimas do Peixe. O presidente do Santos, Odílio Rodrigues, convocou uma entrevista coletiva para anunciar que o técnico Claudinei Oliveira não continua no clube em 2014. Após conversarmos bastante, entendemos que o Claudinei vai procurar novos caminhos, né? O Claudinei termina o contrato como estava previsto no fim de dezembro e o Santos, a partir de então, após esse comum acordo dessa decisão entre as partes, vai procurar técnico. Aproveitei a oportunidade, tive essa chance, o Santos confiou em mim, confiou no meu trabalho. Dentro da turbulência, como foi falado, a gente levou a equipe em uma situação aí, se não dentro da tradição e da história do clube, né? Uma classificação tão brilhante como o Santos já teve em outros momentos, né? De levar a equipe a Libertadores, a gente não conseguiu esse objetivo, mas também não corremos riscos, né? Conseguimos levar de uma maneira tranquila o trabalho. Diante desse cenário, alguns nomes aparecem como favoritos para ocupar o cargo. Surge com força o nome de Ney Franco, atualmente no Vitória, e também o de Paulo Autuori. Existiram várias especulações de vários técnicos, né? É natural. Alguns técnicos foram oferecidos por empresários, mas na realidade a gente não tem nada acertado com nenhum técnico. Com certeza a gente não tem nada entabulado com o Ney Franco, né?
e nada com o Paulo Autuori. Quer dizer, a chance dele é igual dos outros que você não citou. Para 2014, atletas experientes do elenco como Marcos Assunção, Léo, Renato e Durval não devem continuar no clube. Nessa reformulação, um nome já está em pauta, o do chileno Vargas, atualmente no Grêmio. O Vargas é um bom jogador, acho que interessa ao Santos, como interessa a vários clubes. Nós não conversamos sobre negociação, então não tenho como responder essa sua pergunta. E, meus amigos, o Santos vai para o segundo ano aí, né? Sem grandes conquistas, né? Esse ano aqui, o Santos não ganhou absolutamente nada. Agora, a culpa não é do Claudinei Oliveira. A culpa não é do Claudinei. E eu acho que a coisa fica mais por conta dos bastidores e da doença do Luiz Álvaro, né? Que foi afastado, do que, basicamente, e da venda do Neymar, né? Do que da incompetência do Claudinei Oliveira. Pelo contrário, revelou-se um grande treinador para o futebol brasileiro, na minha opinião, que é o Claudinei Oliveira. Tomara que ele vá para um clube que valorize e faça com que ele cresça, né? E não com a ingratidão aí do presidente do Santos, que simplesmente disse, não serve, mas eu não contratei ninguém. Quando todo mundo sabe que o Ney Franco já é o treinador contratado pelo Santos. Quer dizer, é muito cara de pau, né? Vira e fala, não, vai assumir um outro treinador no ano que vem. E pronto. É o mesmo discurso do Mário Gomes. Todo mundo sabe que o próximo técnico do Corinthians é o Mano Menezes e os caras negam. E aí, todo mundo sabe que o próximo técnico é o Ney Franco e todo mundo nega. Então, para que fazer isso, né? Já abre o jogo e pronto. Sem maiores pretensões no Brasileirão, o Corinthians começa a fazer um balanço do ano e também do que deve vir pela frente. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Com o Corinthians apenas cumprindo tabela nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, na entrevista coletiva de hoje dos atletas do Timão, pouco se falou do jogo de domingo contra o Flamengo. Os temas foram variados, a começar por uma provável greve dos atletas do futebol brasileiro nas últimas rodadas do Campeonato Nacional por melhores condições de trabalho. A única vez que eu fiquei sabendo que a gente conversou foi pelo protesto que a gente fez de ficar 1 minuto com os braços cruzados. Agora de fazer protesto já para 2014, acho que o Paulo ainda deve estar resolvendo, ele e a turma que vai na reunião, ainda acho que não passou, pelo menos eu não estou sabendo disso. A péssima campanha do time no segundo semestre também foi assunto. O Corinthians vinha muitos anos, aí uns 3 anos seguidos, que não passava por isso. Infelizmente passou agora, mas todo mundo passou essa fase ruim de cabeça erguida e trabalhando e saímos dessa dificuldade da zona de rebaixamento e infelizmente não conseguimos título, tá lá na parte de cima. Mas foi o que eu falei, porque esses 3 jogos a gente pode sair com honra e respeito à torcida e tentar fazer o nosso melhor. Tite vai embora no final do ano. Será que o elenco está preparando uma festa de despedida para o treinador? A gente não conversou sobre isso, mas poderia pensar que é um grande treinador, uma grande pessoa, acho que merece uma festa para ele. A gente tem que ganhar esses 3 jogos por ele, jogar por ele, esses 3 jogos. A provável contratação do técnico Mano Menezes também foi comentada nessa entrevista coletiva, mas os jogadores preferiram não polemizar sobre esse assunto. Não é oficialmente o Mano, então, por enquanto é o Tite. Pensar depois do ano que vem e se amanhã acertar com ele, tenho certeza que vamos trabalhar junto, mas não posso afirmar alguma coisa que eu não sei quem é ainda, né? E também, mesmo se for ele, eu também não conheço ele. Então, vamos esperar para que, na hora que o momento certo, a gente converse e trabalhe o melhor possível com qualquer um que vier. E a resposta é praticamente a mesma, independente de quem está chegando, a gente tem que trabalhar forte para conquistar o nosso espaço. Falou bem o Hugo, é isso aí. O Tite é página virada no Corinthians já. É um erro ter mantido o Tite esses 3 jogos que faltam aí. Se bem que ele se despede contra o Inter, né? Contra o Náutico ele nem vai. Então, acho que estava na hora de deixar o elenco sozinho mesmo. Deixa com o Silvinho, coloca outro cara para comandar e dá folga para o Tite. Deixa o Tite cuidar da vida dele. Era melhor para todos esse tipo de ação. Mas já que fecharam assim, então que assim seja. E o Corinthians está em clima de fim de feira. Fim de feira e começo de férias. Aquele fim de feira xepa mesmo, sabe? Xepa. Você passa, o cara joga o tomate em você, não quero mais. O cara joga. Que horror.
Vermelho e preto. Estas serão as cores do campeão da Copa do Brasil em 2013. Pela terceira vez consecutiva, o Paraná terá um representante na decisão. Desta vez é o Atlético tentando o primeiro título para o estado. Mas a parada não será fácil, não. Do outro lado, o time de maior torcida do Brasil, viu, Chico Lang? Em todos os cantos do país, a torcida do Flamengo estará vibrando pelo rubro-negro carioca. Vamos ver como as duas equipes chegaram até aqui. A Copa do Brasil é rubro-negra. Flamengo e Atlético Paranaense começam a decidir logo mais o título da competição mais democrática do futebol brasileiro. Um exemplo dessa democracia é a trajetória dos finalistas no torneio. O Flamengo teve como primeiro adversário o Remo de Belém do Pará. Na sequência, o rubro-negro despachou o Campinense da Paraíba. Ainda no Nordeste, o terceiro oponente do Flamengo foi o Asa de Arapiraca, mas dessa vez o time alagoano não conseguiu surpreender e perdeu os dois jogos, 2-0 e 2-1. Nas oitavas de final, o campeonato teve um salto de qualidade com a entrada das equipes que haviam disputado a Copa Libertadores no primeiro semestre. E os cariocas tiveram que encarar o poderoso Cruzeiro, que venceu a primeira partida por 2-1. E esse golzinho fora de casa foi a salvação do Flamengo, que venceu o jogo de volta por 1-0 e avançou. Nas quartas, outra pedreira, o Botafogo. A situação era mais complicada porque o técnico Mano Menezes havia deixado o cargo menos de uma semana antes do clássico. Jaime de Almeida assumiu o posto e conseguiu estabilizar a equipe emocionalmente, que arrancou um empate no primeiro confronto, 1-1. A volta aconteceu quase um mês mais tarde e o clima no rubro-negro já era outro. Longe da zona de rebaixamento e com a confiança em alta, massacrou o rival impiedosamente. 4-0 e vaga assegurada. O Flamengo manteve o embalo nas semifinais contra o Goiás, que não pôde contar com o atacante Walter, machucado. Vitórias por 2-1 no Serra Dourada e no Maracanã, para a alegria de milhões de flamenguistas que saíram da agonia da zona de rebaixamento do Brasileirão nas primeiras rodadas para encerrar a temporada sonhando com um título nacional. Já o Atlético Paranaense passou pelo Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e pelo América de Natal, lá do outro lado do país, no Rio Grande do Norte. E assim como o rival da final de logo mais, o Furacão também trocou de treinador no meio do campeonato, com Wagner Mancini assumindo a vaga de Ricardo Drubski, uma semana antes do confronto contra o Paysandu de Belém do Pará. Após o empate sem gols fora de casa, a vaga veio com a vitória em Curitiba por 2-1. Nas oitavas de final, o primeiro encontro com um time de tradição. E o Palmeiras mostrou que a vaga custaria caro ao acabar com a invencibilidade dos paranaenses na competição, 1-0. Mas na partida de volta, o Furacão mostrou que o bom desempenho no Campeonato Brasileiro não era obra do acaso e despachou ao Alviverde Paulista por 3-0. Nas quartas de final, mais uma parada indigesta, o Inter de Porto Alegre. O Atlético não conseguiu superar o adversário, mas o gol marcado fora de casa no empate por 1-1 deu a vaga ao time paranaense, já que a volta ficou no 0-0. Na semi, mais uma equipe gaúcha pela frente. Dessa vez, o Furacão conseguiu ganhar o confronto em Curitiba por 1-0 e chegou à decisão ao segurar um empate sem gols em Porto Alegre. A sorte está lançada. 2 rubros negros, 2 torcidas apaixonadas, mas só uma delas vai gritar: é campeão! Façam suas apostas. Pois é, começa então a decisão da Copa do Brasil. Eu, sinceramente, acho o Atlético Paranaense favorito, Chico, e agora tem que fazer jus a esse favoritismo. E a melhor maneira é fazendo a lição de casa, uma vez que o primeiro jogo é em Curitiba.
É verdade, concordo com você, mas eu acho que vai dar Flamengo. Acho que vai dar Flamengo pela camisa, pela tradição, e acho que volta o Felipe no gol, né? Então quer dizer que aí o buraco é mais embaixo. Muito bem, Copa Sul-Americana, São Paulo e Ponte Preta fazem daqui a pouquinho no Morumbi a primeira partida da decisão que vale uma vaga para a final da competição. Mal no Brasileirão, a Macaca tenta surpreender o tricolor para salvar a temporada e sonhar com o título inédito. O repórter Felipe Sboril acompanhou o último treino comandado pelo técnico Jorginho. Veja como foi. Quase uma hora com jornalistas na sala de imprensa. Treino fechado, mistério do técnico Jorginho no último treinamento, antes da semifinal da Sul-Americana contra o São Paulo. Não que a gente queria esconder alguma coisa, mas é importante a gente estar no momento onde que a gente pode desenvolver um trabalho, alguma movimentação tática, sem a presença de ninguém, só a presença nossa. Isso é importante para que os jogadores estejam bem concentrados. De certo mesmo a ausência de Adrianinho, destaque da Ponte, que está suspenso por ter sido expulso contra o Vélez na Argentina. Tanto Adrianinho quanto Elias são dois jogadores que têm assim quase que feito um revezamento pela característica mesmo de jogo deles. São jogadores que não são tão velozes, mas são extremamente inteligentes, jogadores que dá aquele passe final, mas também que conclui e pisam na área muito bem. Então, sinceramente, ou Elias ou Adrianinho tem trazido à equipe uma grande qualidade. Com certeza o Elias vai estar fazendo um bom trabalho. A grande questão fica por conta do jogo de volta, que por causa da capacidade não irá acontecer aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. São necessários pelo menos 20 mil lugares, o que também não ocorre em Mojimirim, local escolhido pela diretoria da Ponte Preta. É claro que a gente perde um pouco de força. Você está jogando em casa, um campo que você treina 2, 3 vezes por semana, você está acostumado, você tem aquela coisa de você sabe como tocar a bola mais forte, um gramado onde você já conhece. A gente vai perder um pouco em relação a isso, mas eu acho que a decisão dessa aí, a motivação, a adrenalina que dá, acho que a gente supera isso aí com outras coisas. Pode ter certeza que é o jogo da nossa vida, que nós vamos dar o melhor, não vai ter facilidade, a gente vai correr muito, a gente vai honrar a nossa camisa, os jogadores estão muito dispostos e eles sabem que é uma oportunidade de ouro de nós trazermos o primeiro título para a Ponte. Um confronto que não vai ficar restrito apenas ao gramado, e sim ao banco de reservas. O experiente Muricy Ramalho, consagrado pelos títulos conquistados, contra o aprendiz Jorginho. Pode ter certeza que ao jogar contra o São Paulo, eu vou aprender muito com o Muricy. Todas as vezes, a formação, a forma dele jogar, a forma como ele mudou a equipe, eu já percebi isso na mudança dele, do Autuori, o que a equipe recebeu. Eu estou o tempo todo antenado para essas coisas e eu não tenho vergonha nenhuma de falar de que eu vou estar jogando contra um mestre. Realmente um cara vencedor e que eu quero um dia, se eu conseguir ganhar 50% do que ele já ganhou, eu vou estar muito feliz. O torcedor São Paulino tem motivos de sobra para comparecer ao Morumbi. Além de dar aquele tradicional apoio ao time, o confronto contra a Ponte Preta vai servir também para a conquista de mais um recorde do mito Rogério Ceni. Veja na reportagem de Luiz Henrique Gurian. E o time, professor? Não, a gente tem poucas dúvidas, não é muito não, porque o pessoal descansou bem, mas realmente a gente não deve ter muita surpresa não. Tá, mas quem começa? Luiz o Boi Bandido ou o fabuloso Luiz Fabiano, que diz que subiu de produção? Não, já está definido, mas não vou falar. Ponte hoje no Morumbi, dia 27, seria no Moisés Lucarelli. Seria porque a torcida campineira está na bronca e, segundo o Muricy, com razão. Se fosse com ele, não gostaria da mudança. Se também tivesse o jogo do Morumbi, a gente não ia gostar também. A gente não pode começar a levar só para o nosso lado. Então, com certeza, eles têm razão no que eles estão pedindo, né? Mas acontece que existe as pessoas que decidem. A gente, infelizmente, no futebol, nós que participamos diretamente, a gente nunca é consultado. A gente sempre é mandado e a gente tem que fazer. E falar o que do adversário? Então, eles estão jogando as duas competições com tudo, com força máxima, porque tem chance ainda. E eles têm razão no que estão fazendo, não dá para abrir mão, né?
porque não acabou ainda. O Campeonato Brasileiro não está definido embaixo também. Até pouco tempo, o São Paulo lutava contra o rebaixamento. Agora está nas semifinais da Sul-Americana, pode conquistar, chegar à Libertadores da América e falar que tudo foi planejado não dá, mas acreditar a sonho, quem sabe. Aqui ninguém pensava nem na Sul-Americana, a verdade é essa. A gente só conversava aqui mesmo nessa sala da situação que a gente estava. A gente está tendo chance, né? A gente não esperava no começo, a verdade é essa, mas apareceu a chance. E eu acho que os 4 que estão aí na final estão sonhando com esse título. E o efeito, Muricy? Quanto? Muito. Eu falar para você a porcentagem que eu tenho, é difícil estar falando, mas eu posso dizer uma coisa, ela não é pequena. Pela experiência que eu tenho, ela não é pequena, porque foi um dos trabalhos, já tive trabalhos complicadíssimos, e até de títulos, mas esse aqui foi um dos mais difíceis que eu tive, porque a coisa não estava boa mesmo, em todos os sentidos. Parceria com o Rogério Ceni. Tá, ele joga com o time, mas Ceni, goleiro e capitão, chega a 1.116 jogos, número igual ao do Rei Pelé em defesa de camisa de clube. Não é fácil. Ele é um cara que mostrou que o cara pode escolher o que ele quer ser, né? Ou quer ser um jogador que passou, ou só quer ser um bom jogador, ou quer ser um diferente. E ele escolheu ser diferente. Isso eu explico para alguns jogadores, mas às vezes os jogadores não entendem. Porque ele só vai até aquele momento. Ele não, ele vai além do normal. Então é por isso que eu encontrei ele outro dia aí, era 11h30 da noite, andando de esteira, ele estava na esteira aí, correndo. Esse é o Rogério Ceni, por isso que ele está batendo todos esses recordes. E Ceni fala em parar. Daí a parar mesmo? Eu acho que ele também está com dúvidas. Né? Do jeito que a gente conhece bem ele, claro que ele... Há um tempo atrás, se você me perguntasse, eu diria que ele não teria nenhuma dúvida. Que já estava definido o caminho dele. Acontece que o cara gosta muito de futebol, cara. Às vezes o cara fala, pô, vou amanhã, vou acordar, e aí? O carro dele vem sozinho para cá. Esse então São Paulo, que sonha, que entra em campo, que luta bravamente sempre e que agora voltou a ter trabalho, meu filho. São Paulo, que nessa semifinal de Copa Sul-Americana é o favorito diante da Ponte Preta e no eventual final, seja contra a Libertad, seja contra a Lanús, o São Paulo continua sendo favorito. E seria favorito contra a Ponte, independentemente do jogo da volta ser em Campinas ou ser em Mojimirim, como está programado. A questão é que, por exemplo, para você ter uma ideia de como a Conmebol ela é insensata e injusta. Libertad e Lanús vão jogar amanhã no estádio para 10 mil pessoas. E a Ponte não pôde jogar no estádio para 17 mil. É brincadeira, né? A punição que fizeram para o Corinthians também na Libertadores. Os caras não têm noção. O Brasil precisa tomar conta dessa Conmebol, essa é a grande verdade. Fim de conversa, que é Brasil e Argentina, vamos falar a verdade. E só vou dizer uma coisa para vocês. É Ponte 7-0 para Ponte Preta hoje. Do mito Rogério Ceni para um outro goleiro que também fez história no tricolor. Ele começou a carreira na Ponte Preta em 1970. Em 1973 foi contratado pelo São Paulo, onde ficou até 1984. Com a camisa do tricolor, ele jogou já 611 partidas. Na seleção brasileira, participou das Copas do Mundo de 74, 78 e 82. Estamos falando de Valdir Pérez, que recebeu com exclusividade o repórter Alexandre Silvestre. Confira. O ex-goleiro Valdir Pérez, titular da épica Seleção Brasileira de 1982, defendeu a Ponte Preta de 70 a 73 e depois vestiu a camisa do São Paulo por quase uma década. No tricolor paulista, viveu o ápice da carreira. Foi tricampeão estadual e determinante na primeira conquista nacional do Clube do Morumbi, ao catimbar os atleticanos e espalmar com os olhos uma das cobranças de pênaltis naquela final de 77, no Mineirão. Então, Valdir Pérez, com essa história bonita na Ponte Preta e no São Paulo, prevê o quê para as semifinais da Copa Sul-Americana 2013? Olha, eu acho que o São Paulo, pela maneira que o
Muricy está fazendo um trabalho de recuperação de uma fase ruim que esse São Paulo atravessou. E a oportunidade de voltar à Libertadores, de estar dentro da Libertadores novamente, e isso é uma possibilidade. Então é o favorito? Eu acredito que sim, pela equipe do São Paulo. E a Ponte Preta, que vive esse dilema, cai ou não cai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo disputa uma competição internacional pela primeira vez na história? Olha, eu estou falando que o São Paulo é favorito, mas a Ponte, pelo último resultado que teve na competição, ganhando do Vélez, vem com tudo, vem com uma motivação muito grande. A Ponte, pela situação que vive no Campeonato Brasileiro, também isso é um handicap negativo, mas futebol, né, a gente não pode prever, porque normalmente às vezes acontecem determinadas coisas durante a partida e que uma equipe que a gente não pensava possa ser vencedor. Mas para mim o São Paulo tem toda a condição, pela equipe, pela tradição, pela equipe que pelo Muricy, de realmente se classificar nessas duas partidas. A Macaca começou perdendo o duelo fora de campo. A Ponte não poderá atuar no Moisés Lucarelli na segunda partida da semifinal, marcada para o dia 27 de novembro, por falta de capacidade do estádio, que, de acordo com o regulamento da competição, deve comportar no mínimo 20 mil torcedores. Você acha que o São Paulo está fazendo sacanagem? Não, se o estádio da Ponte não tiver dentro do regulamento, eu acho que não. Se tiver, eu acho que tem que dar uma olhada à Ponte Preta nesse sentido aí, para tomar cuidado. Se realmente tiver isso no regulamento, São Paulo está certíssimo. São Paulo tem força política também para fazer valer o regulamento. Na Sul-Americana, o São Paulo já foi campeão da Libertadores, foi campeão da Sul-Americana. O São Paulo tem uma tradição, né, dentro da competição da Libertadores. Então, tudo isso favorece a equipe de São Paulo, que já tem um contato maior do que a Ponte Preta, que está disputando pela primeira vez. Valdir Pérez, quando o goleiro do São Paulo, foi beneficiado num caso semelhante na decisão do Paulista de 1981. As duas finais aconteceram no Morumbi, empate e vitória são paulina. O regulamento antigo do Campeonato Paulista, a decisão era tudo por conta da federação e o estádio que oferecesse um maior número de público por causa da renda, por uma série de coisas financeiras. E às vezes a Ponte vem aqui, pode engrossar com o São Paulo aí dentro do Morumbi, que é a casa do São Paulo. Futebol tem determinadas situações que às vezes complicam uma conquista, uma vitória. A Ponte Preta só conseguiu disputar uma final de campeonato em casa no Paulista de 2008 contra o Palmeiras. Mesmo assim, perdeu em Campinas e depois levou uma goleada no antigo Palestra Itália. Em 77 e 79, não teve força política e jogou todas as decisões estaduais diante do Corinthians no Cícero Pompeu de Toledo. De novo, não terá o fator campo, que poderia minimizar o favoritismo de adversários maiores e mais poderosos. Eu joguei pela Ponte lá 3 anos praticamente, eu sei como que é a torcida. Ela tem uma influência muito grande e o São Paulo está lutando, lógico. Se ele puder tirar, né, uma vantagem disso, ele vai tirar. Legal, Valdir. Obrigado pelo papo. A gente se vê em breve. Está à disposição aí. Vamos torcer para um bom jogo. Tá bom. Fim da enquete. Robinho já garantiu vaga na seleção de Felipão? Não, 56% dos votos. O programa termina aqui. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. E a gente volta a se encontrar daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Vai, Ponte. Tchau.